em nome de Jesus. Amém. Paz e bem, queridos, queridas, amém? Coisa boa estar aqui com vocês, para compartilhar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, compartilhar aquilo que Ele colocou no meu coração. Me sinto muito feliz. E o desejo do meu coração é que vocês se sintam cuidados por Deus através dessa conversa. Que vocês se sintam amados, acolhidos por Deus através dessa nossa conversa. Bom, já fizeram minha apresentação aqui. Tá cheio de pastor na minha família, né? Meu Deus. Quem questiona assim, por que você escolheu ser pastor? Eu falo, uma filha de pastor que escolhe ser pastor é porque Deus chamou mesmo. Porque quando a gente vive assim essa experiência de ser filho de pastor e de estar ali intensamente no trabalho, a gente realmente vê que é muito difícil, mas que também é muito gratificante. Então, eu louvo a Deus por essa linda vocação que Ele confiou a mim e espero servi-los aqui nessa noite, através do meu testemunho, nesse trabalho, através da palavra que Deus já colocou no meu coração. Eu estou plantando uma nova igreja lá na cidade de Indaiatuba, a comunidade do Parque. Há 3 anos atrás, mais ou menos, Deus começou a trabalhar esse desejo de plantar uma comunidade no meu coração. Eu nasci dentro da igreja, a minha vida era estar junto com meu pai dentro da igreja. As visitas aos irmãos tinham minha companhia, era eu e meu pai, a gente sempre junto ali. Então, cresci dentro dessa vivência, acreditando muito na igreja, na comunidade. Porque a nossa fé, a fé cristã, é uma fé comunitária. Não tem como ter fé em Jesus e viver isolado. A gente precisa da comunidade. Isso é uma parte essencial na nossa vida, na vivência da nossa fé. Mas eu comecei a ter algumas dificuldades com a nossa forma de ser igreja. Eu comecei a perceber, por exemplo, que eu não tinha liberdade para compartilhar as coisas mais profundas do meu coração com as pessoas da minha comunidade. Não eram pessoas que frequentavam a minha casa, não eram pessoas que eram comprometidas com a minha vida para além do culto, do local onde a gente se encontrava. E eu olhava para Jesus, olhava para a igreja, olhava para Jesus e pensava, tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa que a gente está perdendo de vista. Porque o convite de Jesus para que nós sejamos igreja, não é o convite para que a gente vá a algum lugar. Ser igreja não tem muito a ver com ir a algum lugar. Ser igreja tem mais a ver com ser um tipo de pessoa. Ou seja, tem a ver com ser gente na medida de Jesus. Isso nos torna uma comunidade de fé. É um monte de gente comprometida com essa missão de ser gente na medida de Jesus. Então, o culto, ele acontece, é importante, mas ele não é a parte principal da nossa vida cristã. Ser igreja precisa extrapolar esses limites, né, do templo, o limite do culto. É um compromisso de um com o outro, porque Jesus se compromete com as pessoas e nos ensina para que nós nos comprometamos também uns com os outros. Então, eu comecei a perceber essas coisas e me incomodar, e Deus, eu tenho certeza, o Espírito Santo trazendo esse incômodo e trazendo realmente esse desejo de resgatar o que é de fato ser comunidade de seguidores de Jesus, porque é isso que vocês são, é isso que nós somos, uma comunidade de pessoas que seguem a Jesus, que fazem esse mesmo caminho que Jesus fez e que são como Jesus, aqui, lá fora, no trabalho, em qualquer outro lugar. Vocês lembram daquele texto, depois que Jesus ressuscita e encontra-se com seus discípulos e se encontra com Pedro, o discípulo que havia o negado, e pergunta assim, Pedro, você me ama? Vocês lembram disso?
Ele pergunta, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde, sim, Jesus, eu te amo. E aí Jesus diz assim, se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Ele faz isso 3 vezes. Ele não diz, então ganhe almas para mim. Então encha os templos. Então faça coisas maravilhosas, absurdas, enfim. Ele fala, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Faça com as minhas ovelhas o que eu fiz com vocês. Isso é o chamado para nós. Então, o do parque surge nesse contexto. Deus foi construindo os caminhos até que a gente chegou em Indaiatuba. E está hoje nessa missão de construir uma comunidade que está buscando ser gente na medida de Jesus. Alguém já foi lá em Indaiatuba, aqui pertinho? Quantos conhecem? Ok. Vocês conhecem o Parque Ecológico? Quando você pergunta para um indaiatubano, tá certo, né, indaiatubano? Quando você pergunta para um indaiatubano, o que tem em Indaiatuba? A pessoa vai falar, tem o Parque Ecológico. É um parque que fica na cidade de Indaiatuba com mais de 15 quilômetros de extensão. A vida da cidade passa ali por aquele parque. Então, os serviços públicos, serviços privados, todo mundo já foi no Parque Ecológico. As pessoas frequentam aquele espaço. É como se fosse o coração da cidade. E aí surge a comunidade do parque. Uma comunidade que está ali, entendendo esse contexto e servindo a cidade, manifestando a presença de Jesus. Quando a gente olha para quando Deus cria o ser humano, a gente vai ver que Deus encarrega o ser humano do cuidado do mundo. Então, isso é missão do ser humano e, portanto, missão da igreja. A igreja tem a responsabilidade de cuidar do mundo. Isso não é uma coisa que a gente fala nos nossos encontros. Então, a gente vê um monte de gente contraindo doenças seríssimas por conta de uma alimentação extremamente cheia de industrializados. A gente vê uma crise ambiental, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente pensa que isso não é problema nosso. Isso não é nossa missão. Nossa missão é fazer culto. Nossa missão não é cuidar do mundo. Mas a Bíblia nos diz diferente. Quando Deus cria o mundo, Ele nos encarrega do cuidado do mundo. O do parque surge como uma voz para nos lembrar que nós somos responsáveis por esse cuidado. E no mundo estamos nós somos responsáveis pelo cuidado do nosso corpo, da nossa saúde. Isso é adoração a Deus. É uma forma de amarmos a Deus. Quando nós cuidamos de nós, uns dos outros. Quando nós cuidamos da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso mundo, do nosso país. E quando você vai para Indaiatuba, isso é muito forte dentro da cidade. As pessoas estão preocupadas com o que elas estão comendo, elas estão preocupadas com a atividade física que elas estão praticando, elas estão preocupadas com a forma como a cidade é construída. Então surge essa comunidade para ser essa voz, trabalhando dentro desse contexto e resgatando essa parte tão esquecida da nossa missão, que é o cuidado. Se nós soubéssemos, queridos, não dá para ficar falando de tudo aqui do projeto, mas se nós soubéssemos o quanto nós nos maltratamos com aquilo que a gente consome, com a forma como nós lidamos, por exemplo, com o lixo dentro das nossas casas. Se a gente soubesse o quanto nós nos maltratamos, nós nos assustaríamos. É como se a gente tomasse um remédio para ir diminuindo os nossos dias. E a gente acha que está tudo bem, que está normal, que está ok. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar e pensar como nós, enquanto igreja, pessoas que estão buscando ser gente na medida de Jesus, como nós podemos tomar essa responsabilidade? Obrigada, meu bem. Como nós podemos tomar essa responsabilidade e, através da nossa vida, manifestar esse cuidado? É isso que nós estamos tentando fazer.
Então, vamos viajar junto comigo aqui. Como seria se uma igreja presbiteriana independente não fosse uma grande construção, mas fosse uma grande horta? E no meio dessa horta, obviamente, tenha uma estufa, por exemplo, que abrigue os nossos cultos. Mas a comunidade está ali servindo, gerando emprego, gerando alimento para quem não tem, gerando condições para quem não tem, trazendo qualidade de vida, manifestando cuidado na vida do povo. A nossa missão é manifestar cuidado na vida do povo. E vocês viram aqui no início as pessoas que estão passando por alguma necessidade, vindo aqui apresentar a sua necessidade, apresentar o seu pedido diante de Deus. Isso que nós fazemos de orar uns pelos outros é muito precioso. Mas pensa comigo, se você está passando fome, e você chega para o irmão e fala, eu estou passando fome, e a pessoa vira para você e fala assim, eu vou orar por você. Eu preciso de um pedaço de pão. Eu preciso de um emprego, eu preciso de qualidade de vida. Isso é manifestação do cuidado de Deus na vida do outro. A igreja foi chamada para orar também, mas a igreja foi chamada para agir em nome de Cristo. Isso é ser igreja. Isso é ser gente na medida de Jesus. Nós temos entendido que é a partir disso que nós podemos servir, a partir desse contexto que nós podemos servir e manifestar a presença de Jesus ali em Indaiatuba. E aí eu encorajo vocês, como que vocês podem manifestar a presença de Jesus aqui na vida desse bairro, dessa cidade? O que esse bairro precisa? Qual a necessidade desse povo? Porque às vezes as pessoas estão falando assim, viu? Estou com fome. E você está oferecendo, sei lá, qualquer outra coisa, menos comida. Mas eu estou com fome. Estou falando que eu estou com fome. A gente faz muito disso, às vezes com boas intenções, mas esse convite que Deus tem me feito e que nós temos encontrado esse caminho enquanto comunidade do parque, é um convite que não é meu, é nosso, para que a gente pense a partir de onde Deus nos colocou. Deus colocou vocês aqui, nesse bairro. Como que vocês podem não apenas falar de Jesus, mas ser Jesus na vida do outro? Ser Jesus. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado René Padilha. Ele diz que a missão é a ação que exige explicação, mas não é a explicação. Vamos ver. A missão, a nossa missão, não é a explicação, é a ação. E a ação vai exigir explicação. Então, se eu vou para a pessoa que está com necessidade e ofereço o pão que ela precisa, ela vai querer entender, mas por que você está me dando esse pão? O que está acontecendo? E a gente vai explicando. Eu estou te oferecendo esse pão porque eu acredito nisso, nisso, nisso. Mas a missão não é a explicação, a missão é a ação. As nossas igrejas se perderam só na explicação. A gente explica o que a gente não faz. Então as pessoas ficam meio perdidas. Tá, legal, está explicando, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou experimentando. Esse é o convite. Eu quero que vocês orem por nós. Eu quero que vocês visitem esse projeto, conheçam essa realidade. Eu quero que vocês apoiem e que vocês nos mostrem como nós podemos apoiá-los também. Porque o trabalho que vocês estão fazendo aqui, mesmo que com formas diferentes, é o mesmo trabalho que nós estamos fazendo lá. Estamos todos manifestando a presença de Jesus no mundo. Todos. De várias formas, mas estamos todos. Então eu quero convidá-los para que conheçam, para que nos apoiem e para que nos deixem apoiar vocês também. Porque é nesse apoio mútuo que a face de Cristo é revelada. E que as pessoas deixam de ouvir falar sobre Jesus e veem Jesus. E tocam Jesus. E abraçam Jesus. Caminhando nessa conversa, agora eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu preparei para a gente conversar nessa noite. Eu não consigo falar de Evangelho de Jesus sem falar sobre cuidado.
Porque para mim o evangelho de Jesus é o evangelho do cuidado. O que eu quero dizer é que em Jesus nós conhecemos ao Deus que nos cuida amorosamente. Em Jesus nós recebemos a boa notícia de que há cuidado para nós e de que nós também temos cuidado para oferecer ao mundo. Então o evangelho de Jesus é o evangelho do cuidado. E quando eu penso em cuidado, eu também penso na Bela, minha filha. Você pode olhar para mim e para a Bela e pensar assim, bom, é a Fernanda que cuida da Bela e não o contrário. Porque quando a gente vê uma criança de 2 anos, a gente pensa, nossa, precisa trocar fralda, precisa dar comida, precisa ali estar perto para que a criança não se machuque, precisa dar banho. Então, sou eu que cuido da Bela e não o contrário. Mas isso não é uma verdade, porque a Bela também cuida de mim. Eu poderia passar a noite compartilhando várias histórias, mas eu escolhi uma. Toda vez que a Bela toma banho, eu tiro ela do banho, eu troco ela de roupa, e Bela é agitada, ela quer dançar, ela estaria aqui, ó, fazendo o maior auê. Bela quer dançar, Bela quer pular, e depois do banho que eu troco ela, eu falo, Bela, agora você vai ficar quietinha, porque a mamãe vai cuidar de você. E pego a escova brilhante de dinossauro no banheiro, sento com ela ou no sofá ou na cama, nesse dia eu sentei no sofá, pentei o cabelo dela, eu penteei, guardei a escova e cochilei no sofá. Dali a pouco eu sinto alguém mexendo no meu cabelo. Bela pegou a escova brilhante no banheiro, estava penteando meu cabelo. Eu virei, Bela, o que você está fazendo? Shhh, quietinha, mamãe, porque agora eu estou cuidando de você. Quando ela fez isso, eu achei incrível. E eu pensei, poxa, todos nós, independente das nossas diferenças de idade, de contexto, de realidade, todos nós temos a necessidade de sermos cuidados pelo outro, mas também temos essa capacidade de cuidar do outro. Todos nós temos a necessidade de sermos cuidados pelo outro e a capacidade de cuidar do outro. Eu não disse para vocês que quando Deus cria o mundo, Ele nos encarrega do cuidado do mundo? Então, o que nós somos? Cuidadores. O ser humano é cuidador. Ele sabe cuidar. Só que no jardim, Ele não cuida só das plantas, das flores e dos animais. No jardim, Ele tem o outro. Ele tem o seu igual. Ele precisa cuidar do outro. Então, a gente entende que a identidade mais profunda do ser humano é: você é responsável pelo cuidado do outro e o outro é responsável pelo seu cuidado. Todos nós temos a necessidade de sermos cuidados e a capacidade de cuidarmos uns dos outros. É justamente isso que eu vejo lá no Evangelho de João. Acessem aí comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, que era também chamado de mar de Tiberíades. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele tinha operado no meio dos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa da Páscoa, a maior festa judaica. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse para Filipe, um dos seus discípulos: Filipe, onde que nós vamos comprar pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta só para ver o que ele ia responder, porque Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Versículo 7. Filipe então respondeu: Jesus, vamos ver se você entende, né? Como quem diz isso. Jesus,
200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse apenas um pedaço. É como se Filipe dissesse assim: Jesus, deixa eu desenhar para ver se você entende que isso está fora de cogitação. Nós não temos dinheiro para comprar esse tanto de pão. E não tem padaria que venda esse tanto de pão aqui perto, a essa hora, enfim. Verso 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse para Jesus: Jesus, está aqui um rapazinho que trouxe 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Dando uma reforçada. Ó, de todo mundo, Jesus só veio esse menininho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Ou seja, manda todo mundo ir para casa, cada um cuida da sua comida, vamos relaxar com isso, cada um cuida das suas necessidades e boa. Pois bem, Jesus disse assim para os discípulos: mandem que o povo se assente. Tinha muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E a Bíblia diz que eram cerca de 5.000 homens. Lembrem-se que não se contabilizavam as mulheres nem as crianças. E não era igual hoje não, que você tem 1, 2 filhos e para, né? Era aquela renca, então tinha muita gente. Então Jesus tomou o pão, deu graças, fez a mesma coisa com os peixes e repartiu com todos aqueles que estavam assentados. Depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, porque a gente não vai desperdiçar nada. Então eles os ajuntaram e recolheram 12 cestos com os pedaços de pães e peixes que sobraram dos 5 pães e dos 2 peixes. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Toda vez que eu me encontro com esse texto, é como se eu recebesse uma chamada de atenção. Mas uma chamada de atenção das boas. Sabe daquela que a gente agradece porque ia fazer alguma coisa errada? Sabe quando você está dirigindo ou tem alguém dirigindo o carro e a pessoa quer ir para outra faixa, mas não vê que tem um carro no ponto cego? E aí o motorista do ponto cego dá uma buzinada e você fala: meu Deus, graças a Deus que esse motorista buzinou. Porque senão ia bater o carro, ia ter que gastar um dinheiro que eu não tenho, e alguém podia se machucar. Enfim, é essa buzinada, essa chamada de atenção que eu recebo quando eu me encontro com esse texto aqui. É como se nós fôssemos esse menino e nós estivéssemos ali no meio da multidão. Aquela bagunça, todo mundo gritando, falando. A gente escutasse as crianças gritando: mãe, estou com fome, minha barriga está doendo. Mas a gente seguisse ali desembrulhando o nosso pão, desembrulhando o nosso peixe, abrindo a boca para dar a primeira mordida e uma buzinada na nossa orelha. Uma buzinada que nos diz: você é responsável pelo cuidado do outro. Você é responsável pelo cuidado do outro. Essa verdade de que nós somos responsáveis pelo cuidado do outro se tornou assim tão distante, se não absurda, porque quando a gente pensa nesse cenário, é como se a gente dissesse mais ou menos assim: bom, eu acordei mais cedo, eu fiz o pão, eu pesquei o peixe, eu me organizei. Nada mais justo do que eu comer os pães e os peixes que eu levei. Se a outra pessoa não levou nada, não é minha culpa. Não é minha responsabilidade. Se o outro está passando fome, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não tenho culpa. Não é minha responsabilidade. Se o outro está doente, poxa, sinto muito, mas não fiz nada para que ficasse doente. Então, o que eu faço? Eu oro por essa pessoa, mas ajudar, de repente ver se precisa de uma ajuda ali, alguém para cuidar, um remédio, se precisa de uma massagem, que seja. Nós não nos sentimos responsáveis pelo cuidado do outro.
Então, do ser humano que foi feito para cuidar do outro, sobrou um monte de gente encantada com o seu próprio cuidado. Está cada um preocupado com o seu. Eu preciso correr atrás das minhas necessidades. Eu preciso garantir o meu pão, a minha casa, o meu carro, a minha vida. Se o outro não tem, poxa, sinto muito, mas não é minha culpa. Do ser humano feito para cuidar, sobrou um monte de gente desumana. Porque quando a gente deixa de cuidar do outro, a gente deixa de ser humano. Eu não disse para vocês que ser humano é ser cuidador? Quando eu deixo de ser cuidador, eu deixo de ser humano. Eu deixo de ser aquilo que Deus me criou para ser. E eu acho muito emblemático o que Jesus está fazendo aqui. Porque quando Jesus acolhe esse cuidado desse menino, essa partilha que esse menino faz, ele está nos ensinando que no reino de Deus, o outro é sempre o alvo do meu cuidado. Ele está nos ensinando que no reino de Deus, todos nós somos responsáveis pelo cuidado do outro. Jesus está ensinando aqui o que acontece quando aquilo que é meu é transformado em nosso. Porque quando aquilo que é meu é transformado em nosso, a vida de muita gente é transformada junto. Quando o menino reparte aquilo que ele tem, ou seja, transforma o que era dele em de todos, o poder de Deus não é mais algo que eles falam sobre. O poder de Deus é visto e experimentado. Deus sai do mundo das ideias e vem para o chão da vida. Eles não ficam mais ouvindo falar, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus faz milagres. Eles veem, eles tocam, eles comem, eles cheiram o poder de Deus. É isso que acontece quando aquilo que é meu é transformado em nosso. O poder de Deus é visto, é tocado, é experimentado pelas pessoas. Eu lembro de uma frase que um professor meu do seminário dizia. Ele dizia que aquele que não se esquece de si mesmo para acolher o próximo, não experimenta Deus. Aquele que não se esquece de si mesmo para acolher o próximo, não experimenta o cuidado de Deus. Difícil, né? Porque Deus nos cuida através do outro. E que quando nós cuidamos do outro, nós somos cuidados. Nessa história toda, o que mais me chama a atenção é o menino. Eu acho que ele foi o que mais foi cuidado nessa história. Eu tenho certeza que ele não comeu só 5 pães. Deve ter mandado uns 12 sanduíches. Certeza. Mas ele não partilha aquilo que é dele pensando em ter mais. Só que aquele que reparte nunca tem falta. Quem acumula tem falta. Aquele que reparte nunca tem falta. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, do início ao fim. Aquele que reparte nunca tem falta. Então, sim, nós somos responsáveis pelo cuidado do outro. Às vezes a gente fala assim, eu quero entregar minha vida a Deus, vamos entregar nossa vida a Deus. Sem se dar conta que dar a nossa vida a Deus é entregar a nossa vida em favor daquele que sofre. Não é o que Jesus faz? Dar, oferecer, abrir mão da minha vida, entregar a minha vida a Deus é abrir mão da minha vida em favor daquele que sofre. Isso não é um chamado para um ou para outro, esse é o convite do Evangelho. Para ser gente na medida de Jesus, é preciso abrir mão daquilo que é meu, para que seja nosso. Não tem como ser gente na medida de Jesus, se a gente não fizer isso. Se nós, enquanto igreja, não estamos fazendo isso, nós estamos deixando de ser igreja. Difícil, mas é.
E aí você pode me dizer assim, legal, Fer, você me disse que no reino de Deus o outro é sempre alvo do meu cuidado, que eu sou responsável pelo cuidado do outro, entendi, mas e eu? Quem cuida de mim? Cuidando, e eu? Quem cuida de mim? Porque eu também preciso de cuidado. É verdade? Você também precisa de cuidado. Eu ousaria modificar a frase do meu professor. Eu diria que quem não se esquece de si para acolher o cuidado que o outro tem para te oferecer, não experimenta o cuidado de Deus. Quem não se esquece de si para acolher o cuidado que o outro tem para te oferecer, não experimenta o cuidado de Deus. Quando Deus cria o ser humano, Ele olha para o ser humano e fala, foi muito bom isso que eu fiz. Mas não é bom que ele esteja sozinho. Sabe por quê? O ser humano consegue cuidar dos animais. Ele consegue cuidar das plantas, do jardim. Ele consegue cuidar do outro, mas ele não consegue cuidar de si mesmo. Ele precisa do outro para cuidar dele. Porque se eu trancar você dentro de um quarto e falar, ó, te vira, você vai viver aí, vai cuidar de você, não vai dar certo. Em algum momento você vai precisar do apoio, do cuidado de outra pessoa. Porque nós não somos capazes de cuidar plenamente, sozinhos, de nós mesmos. Nós precisamos do outro. E quando eu olho para o texto, eu vejo que os discípulos têm dificuldade de entender isso. Os discípulos não acolhem muito bem o cuidado desse menino. É meio que eles dissessem, oh meu Deus, eu vou ter que avisar Jesus agora que chegou esse menino. Mas assim, para que isso serve? Do que é? Que vai servir 5 pães e 2 peixes? São sempre eles que estão mobilizando as coisas, eles que estão organizando as coisas com Jesus. São eles que cuidam. Mas Jesus está ensinando para eles que eles também precisam receber o cuidado dos outros. Que eles não conseguem se cuidar sozinhos. E eu me lembro de quando eu estava no seminário. Eu vivi 3 anos morando dentro do seminário lá em Arujá. Que 3 anos difíceis, viu? Para vocês terem uma noção, meus pais não são do tipo que passa a mão na cabeça, assim, no sentido de tá difícil, eles falam, isso aí, vamos que vamos. Meus pais me pediram para sair do seminário do tanto que estava difícil, de sofrimento, de dificuldade. Então foram 3 anos muito intensos, difíceis, desafios. Em cada ano, Deus me enviou uma pessoa com câncer para eu cuidar. No primeiro ano foi um, no segundo ano foi outro e no terceiro ano foi outro. Ajeita médico, arruma vaga em São Paulo, no Hospital das Clínicas, corre atrás de medicamento, corre atrás de exame, leva lá. Uma delas estava com uma hidrocefalia, em estágio assim, muito avançado. Graças a Deus a gente conseguiu uma vaga para ela na cirurgia e ela está bem hoje. E Deus foi me enviando essas pessoas e eu falava assim, legal, gente para cuidar está tendo. Mas cuidar de mim ninguém quer. Eu estava exausta. Eu fazia a faculdade lá e tinha uma programação o dia inteiro para cumprir. Eu fazia em paralelo a faculdade da IPI. Eu cuidava da cantina, trabalhava em Mojimirim e cuidava dessa galera aí. Eu estava muito cansada. E eu me lembro de questionar a Deus. Eu estou cansada porque eu sinto que ninguém me cuida. Eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. E de duas uma, ou as pessoas que estavam ali morando junto comigo não estavam atentas às minhas necessidades, porque isso acontece. Às vezes a gente vê a pessoa sofrendo, mas é como se a gente tapasse os nossos olhos e seguisse a nossa vida. A gente vê, mas a gente não enxerga, sabe? Então, ou as pessoas não estavam atentas às minhas necessidades, ou eu não estava me colocando nessa posição de preciso do cuidado de vocês.
Porque a gente tem isso, né? Minhas coisas, eu que me viro com as minhas coisas. Meus problemas eu cuido. Ninguém precisa se meter com as minhas dificuldades. A gente tem isso, né? De querer dar conta sozinho dos nossos próprios problemas. Então, às vezes, a gente está com uma dificuldade na nossa família, mas a gente finge que está tudo bem. Tem dificuldade de partilhar com o outro. Ou porque o outro não está afim de acolher o nosso cuidado, o cuidado que a gente precisa. Ou porque a gente tem vergonha de mostrar que a gente precisa de cuidado. Uma loucura isso aí. Sabe por quê? Quando a gente não acolhe o cuidado do outro, a gente deixa de experimentar o cuidado de Deus. Deus usa gente para cuidar de gente. Deus usa gente para cuidar de gente. Então, quando você ora, Deus, eu preciso do teu cuidado, e Deus está dizendo, eu estou te enviando um monte de cuidado e você não quer. Eu preciso de um milagre. Eu estou te enviando o teu milagre aí, mas você não recebeu. Bati na tua porta, mas você não me atendeu. Por isso o convite do Evangelho para nós, o convite que Jesus nos está fazendo aqui é, seja vulnerável. Seja vulnerável. Porque o amor de Deus ganha densidade na sua vida quando você se permite ser cuidado pelo outro. Quando você experimenta o cuidado do outro, você experimenta o cuidado de Deus. Seja vulnerável. E não julgue quem é vulnerável, porque todos nós somos. Todos nós temos um monte de dificuldades, de problemas. A comunidade de Jesus Cristo é uma comunidade de gente que tem coragem de ser vulnerável. E que não é julgada por isso. O amor de Deus ganha densidade na sua vida quando você se permite ser cuidado pelo outro. Tem uma igreja em Roma, Lar de Sant'Egidio, que eles têm, tipo aqui na frente, assim, um retrato de Jesus sem os braços, sem as pernas, sem os olhos. E aí uma vez, um pastor foi lá e achou aquilo muito esquisito, né? E perguntou, por que vocês colocam bem na frente o crucifixo, assim, Jesus retratado sem braços, sem olhos, sem pernas. E ele disse, porque nós acreditamos que sem nós, Deus não tem olhos, não tem braços, não tem mãos, não tem pernas, não tem pés. O mundo inteiro pergunta, onde está Deus? Nós nos perguntamos muitas vezes, em meio a tantas dores, lutas, sofrimentos, Deus, onde você está? Talvez as pessoas que vieram aqui estão perguntando, meu Deus, aonde que você está? Estou te pedindo ajuda e você não me responde. Sabe qual é a resposta de Deus? A sua vida. A sua vida é engajada no caminho do cuidado, que é o caminho de Jesus. Então, quando alguém questiona, Deus, onde você está? Você chega e fala, está aqui. No braço, na mão que eu te estendo. Está aqui. No abraço que eu te ofereço. Está aqui. No dinheiro que eu te partilho. Está aqui. Deixa seus filhos em casa e vai descansar. Está aqui. O cuidado de Deus está em nós. Pronto para ser manifestado no mundo. Porque Deus usa a gente para cuidar do seu povo. E eu queria terminar essa nossa conversa lendo com vocês. Não precisa abrir. Eu vou ler numa outra versão. Só presta muita atenção. Lendo com vocês o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, do verso 11 em diante. Essa aqui é a fechadura perfeita da nossa conversa. Não sou eu que estou falando não, viu? É a palavra do nosso Deus. Olha o que ele nos diz. Esta é a mensagem original que nós ouvimos. Devemos cuidar uns dos outros. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que seguiu o maligno e matou o seu irmão.
Nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Nós sabemos que fomos salvos quando nós cuidamos dos nossos irmãos. Quem não ama já está morto. E quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que assassinato e vida eterna não combinam. É assim que experimentamos e entendemos o amor. Cristo sacrificou a sua vida por nós. Portanto, nós devemos sacrificar as nossas vidas pelos nossos irmãos. E não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Eu vou ler de novo essa parte. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar sobre amor, sobre cuidado. Vamos praticar o amor e o cuidado verdadeiro. Esse é o único modo de nós sabermos se estamos vivendo a realidade de Deus. Não é um modo, esse é o único modo de nós sabermos se estamos vivendo a realidade de Deus. Por isso nós temos entendido lá na comunidade do parque que a nossa missão é amar a Deus através do cuidado do outro e do cuidado do mundo. Porque é assim que Deus deseja ser amado por nós. Deus é amado por nós quando nós cuidamos uns dos outros e quando nós cuidamos dessa casa que Deus nos deu. É assim que Deus deseja ser amado por nós. Tem uma música que fala assim, ó. É cuidando de você que eu amo pra valer e mostro que o amor é isso tudo que diz o livro e os poemas da minha língua, mas do meu gesto. É cuidando que a gente manifesta o amor que diz o livro. Com a minha língua, mas com o meu gesto. Sejamos nós o cuidado de Deus nesse mundo. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te amamos tanto e queremos muito, ó Deus, entender, aprender, viver esse amor de fato. Nós queremos te amar, ó Pai, como o Senhor deseja ser amado por nós. Queremos receber o cuidado que o Senhor tem reservado para nós através da vida dos nossos irmãos. E queremos também assumir essa responsabilidade de cuidar do outro. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe dos nossos medos. O Senhor sabe dos nossos desejos. Fala ao nosso coração, ó Deus, de uma forma que a gente não duvide de que é a Tua voz. E nos mova, ó Deus, nos ensine a nos engajarmos nesse caminho do cuidado, que é o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos seguidores de Jesus e queremos fazer o caminho que Jesus nos abre, que é o caminho do cuidado. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus.